Muito bom dia. O programa 70x7 visita hoje Balsamão, o local onde se ouve o silêncio. A cargo da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição, a envolvência do espaço permite usufruir de retiros espirituais, cursos, seminários ou simplesmente de umas férias repousantes. A jornalista Fátima Cruz Ferreira e o operador de imagem Tiago Mendes estiveram na Casa de Retiro e Repouso de Balsamão e testemunharam a espiritualidade e a história que o convento oferece. Cerca de 500 quilómetros separam-nos do convento de Balsamão. De Lisboa para a província de Trás-os-Montes, no coração da Diocese de Bragança, na freguesia de Chacim, encontramos este pequeno monte. Aqui tudo se conjuga com a natureza envolvente. O verde que se mistura com o castanho que brota da terra, os pássaros que ditam o som deste local, que a sul é banhado pelo rio Azibo. A paz que o meio transmite advém do seu silêncio. É um local aprazível, não é? É um local em que a natureza nos acolhe e pela natureza penso que também Deus. Eu gosto muito de aplicar o Salmo 124 a este espaço, como já o Frei Casimiro fazia, de que assim como Jerusalém está cercado de montanhas, assim também o Senhor envolve o seu povo. Nós sentimos-nos aqui envolvidos pelo Senhor, as montanhas que nos circundam são mais altas, como estamos ao colo de Deus. Sentimos a ternura, o carinho de Deus, que a natureza nos proporciona. Por isso, é o local onde se faz a experiência de Deus, onde sentimos o aconchego, o acolhimento, a ternura e o amor de Deus. Aproveitando o recolhimento que este espaço oferece, o convento de Balsamão dispõe de uma parte reservada a hóspedes. A Casa de Retiro e Repouso. Como o nome indica, destina-se a retiros, cursos, seminários ou simplesmente a umas férias repousantes. Haverá expectativas diferentes, certamente. Aqueles que vêm mais para um retiro é para se encontrarem com Deus, para encontrarem a paz de que precisam, para refazer um pouco o tecido interior. E o encontro com Deus é o fundamental para elas, o encontro consigo próprias. E penso que o espaço proporciona isso. Aqueles que vêm simplesmente fazer turismo ou descansar um pouco, se calhar um pouco de paz interior também e descanso. Descanso físico, também para passar uns dias diferentes, um contacto. A natureza atrai-nos a todos, não é? A natureza é sempre símbolo da grandiosidade, da beleza, do encanto. Nós também somos natureza e o encontro com a natureza é qualquer coisa que nos faz bem, E depois fazem aqui, como aqui é o centro geográfico um pouco deste distrito, fazem aqui o quartel-geral e então depois vão visitar ao longo do dia os locais de interesse aqui do nosso distrito, e que são muitos, não é? Um centro de espiritualidade e de evangelização como proposta de retiro para aqueles que se preparam interiormente para a Páscoa. A própria Quaresma é um convite ao silêncio, é um convite à escuta de Deus, um convite à interioridade. A Igreja diz que é um convite, obviamente, à conversão, à mudança de vida. E as pessoas também sentem necessidade de mudança de vida, não só a nível político, mas também a nível interior, pessoal, têm uma necessidade de mudança de vida. E aqui na Quaresma, realmente, a nível espiritual, é quando é mais utilizado este espaço. Seja, nós proporcionamos, por exemplo, 2 retiros para adultos ao longo da Quaresma. Há outras dioceses, ou às vezes movimentos, que também organizam retiros para aqui, durante esse tempo. E por isso é um convite, este tempo é um convite, é um tempo forte para o encontro com Deus. O mundo inteiro quer Deus justiça. Automaticamente, para quem aqui fica, conhece a comunidade religiosa que os acolhe, a Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Somos 3 padres, o padre Casimiro, que é o superior da casa, o padre Eduardo, que trabalha mais na pastoral juvenil, e de idosos, que ele é o capelão do Lar dos Idosos Macedo Cavaleiros,
Sou eu, o Padre Basileu, que sou o reitor do santuário e que estou mais aqui responsável pela animação interior aqui da casa, e depois é o irmão António, que é o jardineiro, né? Que vive mais na parte do embelezamento exterior aqui deste espaço. Um espaço que oferece a possibilidade de participar nos momentos de oração da comunidade. As pessoas que vêm especificamente, às vezes, principalmente sozinhas, ou 2 ou 3 pessoas, às vezes, que são essas pessoas que param mais tempo, às vezes aqui, 1 semana, às vezes até mais, então inserem-se na nossa vida comunitária, pelo menos na vida de oração. Elas participam connosco nas laudes, e às vezes também na meditação, na Eucaristia, nas vésperas. Para que não tenhamos medo, nem hesitemos. A Eucaristia deste dia era presidida pelo Padre Eduardo. Ordenado em 2007, sempre lhe contagiou a alegria desta comunidade. Hoje, desenvolve o seu trabalho em 2 polos que à partida parecem distintos, mas que se completam. Eu estou em 2 polos de trabalho. Estou a trabalhar com a terceira idade, se é que poderemos chamar assim, os meus avózinhos, concretamente no lar da Santa Casa, da Misericórdia, e também com a juventude. E curiosamente, até para o meu próprio processo de crescimento e de amadurecimento, contribui que eu consiga adquirir essa experiência, a serenidade, o olhar tranquilo e sereno dos mais idosos, mas também o olhar aventureiro, espírito guerreiro da juventude e de revolta, mas ao mesmo tempo toda aquela adrenalina e vontade de trabalhar. E eu, trabalhando com estes 2 polos, também é uma forma de os unir e de possibilitar também este diálogo intergeracional, mas ao mesmo tempo esta forma de os aproximar. E aqui é um papel fundamental naquilo que é, penso eu, a vivência do nosso carisma e aquilo que é a vivência do espírito eclesial inserido na sociedade civil. Esta forma de os aproximarmos, esta forma de nós mesmos nos aproximarmos e de estarmos ao serviço. Um trabalho que o Padre Eduardo leva a cabo com a ajuda de Susana. Eu de Balsamão eu já conheço desde pequenina, porque eu sou de uma localidade aqui perto, de Sotelo de Mogadouro, e já, portanto, havia desde sempre ouvi falar em vir a Balsamão, os meus pais vinham aqui também, e depois comecei a integrar o grupo de jovens. Entretanto, depois afastei-me um bocadinho para a universidade, depois quando o Padre Eduardo Novo me convidou para fazer parte do secretariado, regressei, não é, à casa. Este espaço é também visto como uma casa para Ana Camelo e Ana Gonçalves. Mulheres que em comum partilham o conhecimento que têm de Balsamão desde crianças, bem como a ligação com a congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Fui crescendo, sempre por aqui, não é? Eles depois, desde que restauraram isto, vieram para aqui a viver. E sempre essa ligação, casei-me aqui batizei os meus filhos, aqui casaram todos, menos um, tenho 5, todos casaram aqui. Portanto, há esta ligação, pronto, muito íntima, que eu adoro o Balsamão, adoro a comunidade dos marianos. Porquê? Ao longo da minha vida, eles foram pais, irmãos, foi tudo junto. Nas minhas dificuldades, nos meus problemas, tinha sempre aqui uma palavra amiga, um ombro para chorar. Portanto, é essa a ligação que eu tenho até hoje. Só me sinto bem aqui. Desde muito pequenina que eu ouvia falar de Balsamão, porque havia lá uns grandes ricos, que era o Dr. Menezes Cordeiro, que tinha uma grande afeto aqui por este lugar, tanto é que eles doaram depois, muitos destes terrenos foram doados por eles. Então nós já fazíamos peregrinações pela catequese a pé, que é este lugar. E depois, já há cerca de 40 anos, quando fui morar para Macedo, de Cavaleiros, houve aqui uma forte ligação. Primeiro porque aquele parque que me casou, portanto eu casei vai fazer 42 anos, tinha uma ligação muito forte aqui, dava aqui aulas, que era o Padre Júlio Pinto, e começou-nos a incutir este amor pelos marianos da Imaculada Conceição. E daí nasceu uma amizade tão forte que eu posso dizer, eu divido. Quer dizer, a minha casa é metade em Macedo e metade em Balsamão. Ana, aos 60 anos, é coordenadora das oficinas de oração e vida. Todos os meses participa nos retiros espirituais da casa, que afirma serem uma mais-valia na sua caminhada espiritual. Para mim, falar de Balsamão é assim, é qualquer coisa, tem uma mística muito grande. Mas o que é que se refere à mística? Para já é o silêncio, depois é todo este envolvente. Ouçam um cuco agora a cantar, estão a ver? Tudo isto
Tudo isto nos eleva, não é? Quando nós fazemos um caminho que queremos aperfeiçoar e que queremos, nesta vida espiritual em que eu me encontro e que quero sempre caminhar, onde é que nós podemos encontrar melhor? É no silêncio. E aqui é convidativo precisamente a isso. E depois também não só. É que encontramos nestes padres marianos, apesar de ser poucos, um acolhimento muito grande. A noite chegava ao convento de Balsamão e com ela trazia a chuva como companhia. Esperando que a chuva nos desse tréguas durante a nossa estadia em Balsamão, o segundo dia ficou marcado com o percurso ao longo da estrada. Na companhia do reitor deste santuário e dos nossos fiéis companheiros durante esta jornada, fomos conhecer as 8 capelas da Paixão de Jesus através da contemplação dos passos do Senhor. Este é o Jesus que, no Jardim das Oliveiras, prostrado em oração. Vigiai e orai para não ter a tentação. É aquela frase de Jesus aos discípulos que estavam a dormir, que os encontrou a dormir, ele diz: vigiai e orai para não teres em tentação. Muito bem. Portanto, é o primeiro mistério doloroso. Não é? Então seguimos agora para... Chegamos então agora aqui à segunda capela. Sim, a segunda capela, que é a flagelação. Esta aqui ainda tem o tal altar que a outra não tinha, que eu disse há pouco. Exato. Portanto, Pilatos, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Portanto, aqui é a flagelação. A estátua e as pinturas, enfim, neste contexto das pinturas, os soldados a flagelar. 1860, eu disse século XIX, não século XVIII, mas século XIX. Vamos seguir então? Sim. O santuário ficou a ser cuidado pelo povo de Chacim, não é? Fazia-se a romaria anual e então fizeram estas capelas para que as pessoas subindo o monte tivessem motivo de meditação, não é? Houve alguma intervenção nestas capelas? Seria necessário, de facto, fazer um restauro a nível do altar e das imagens. Esta é a capela, portanto, a terceira capela, que é a coroação dos espinhos. Pilatos disse: eis o homem. É o que está escrito no altar. Solta Barrabás, não é? Disse-lhe Pilatos, não é? E, portanto, estas capelas são do mesmo ano. A primeira, a segunda, a terceira e aquela iremos ver outras que têm do mesmo ano, sim. Não, o Argides ficava aí na fotografia, realmente. Eles querem aparecer. Um convite a recordar o caminho de Jesus para o Calvário é o que estas capelas do século XVIII e XIX retratam. Engraçado esta ideia de ter uma capela no subir do monte, não é? O símbolo um pouco da nossa vida, que às vezes é íngreme, não é? E o Senhor que vai subir o Calvário e as pessoas que se sentem ajudadas na subida do Calvário, não é? E quando falta essa força, arranjam os cajados, mas Jesus libertou-os dos cajados. E no final desta subida, a quarta capela, a mais primitiva deste local. Ora, então chegamos aqui à Capela dos Cajados. Sim, ou do Senhor da Costa, ou da Encosta, se quisermos. Há pouco então explicava-me a importância e a simbologia que estes cajados têm nesta capela. Os cajados são ex-votos. É um memorial de uma graça. Aqui a graça é a graça da locomoção, quer dizer, pessoas que não conseguiam mover-se e tinham auxílio do cajado, pediram a Jesus, o Senhor da Costa, e deu-lhes essa graça e então deixaram aqui os cajados. Já não precisavam deles, não é? São testemunho de fé, já que estamos a falar num centro de espiritualidade, de facto, todos estes sinais são testemunhos de fé das pessoas, não é? O ex-voto é um testemunho da fé das pessoas. Estamos então a chegar aqui à quinta capela. Sim. Jesus caído. É isso mesmo. E aqui a repetição do mesmo motivo, Jesus com a cruz às costas. A representação de Jesus caído, bem como o despojamento das vestes, marcam as capelas seguintes, onde é possível encontrar mais ex-votos. Um testemunho de fé deixado neste centro de espiritualidade, possivelmente onde se encontra o maior espólio da Diocese de Bragança. Então vamos seguir então para a próxima. Vamos então para a sétima capela, não é? Isso mesmo. E aqui... Aqui o que é que temos representado? É Jesus crucificado.
O nosso carisma é rezar pelas almas do purgatório. E esta capela é chamada a Capela das Almas por causa disso. A Capela das Almas por causa desta pintura. Embora a capela propriamente é de Jesus crucificado, mas porque nós somos marianos de Imaculada Concepção e temos como carisma rezar pelas almas, então chama-se a Capela das Almas. E esta é a última capela. Que é a Nossa Senhora com Jesus nos braços, a Pietà, tradicionalmente conhecida como Pietà. E com esta inscrição, olhai e vede se existe dor semelhante à dor que me atormenta. É uma frase do livro das Lamentações para exprimir a dor de Maria neste momento em que ela sustenta o seu filho morto nos braços. A subida ao monte, biblicamente, é o sentido de, é no monte que Deus se revela, não é? Além de ser um lugar ermo, o monte é símbolo da revelação de Deus. Ainda há dias, na Quaresma, celebramos a revelação de Jesus no Monte Tabor, não é? O monte é símbolo onde Deus se manifesta. Chegados ao cimo do monte, a igreja de Nossa Senhora de Balsamão. Sim, em primeiro lugar, aqui o santuário de Nossa Senhora de Balsamão, portanto, ela é a titular do santuário. Ela intercede junto de Deus, o bálsamo do Espírito Santo, que cura as nossas feridas e nos fortalece a força que nos capacita para ser discípulos de Jesus. É o Espírito Santo e a força do Espírito Santo. Do outro lado, o raminho de noiva. Ela é a padroeira dos noivos, porque ela apareceu aqui em defesa dos noivos, em defesa do lar cristão. Portanto, a missão de Maria continua hoje aqui nessa dupla vertente. Outra dimensão deste santuário é o santuário de Jesus Misericordioso. E depois também o santuário do Frei Casimiro, podemos dizer assim. O Frei Casimiro está aqui sepultado, estamos a ver naquela lápide. É o segundo túmulo do Frei Casimiro. As obras que decorreram durante 2 anos permitem agora perceber as diferenças e os melhoramentos que a Igreja sofreu. Por outro lado, novas descobertas foram feitas neste espaço. É um painel de frescos que parecia continuar, mas depois vimos que não tinha mais nenhum, em que exprime um pouco a realidade do pecado e quem nos liberta do pecado, não é? O que hoje é a Casa de Retiros e Repouso já foi em tempos o Seminário de Balsamão. Uma história contada hoje por estas fotografias patentes no museu, inaugurado em 2005 e que pode ser visitado neste convento. É um museu de arte sacra que reúne o espólio que estava suspenso pelo convento e que foi posto aqui em 2005. Aqui temos 15 telas, das 19 que temos no convento, temos ex-votos referentes a graças obtidas por intercessão de Nossa Senhora de Balsamão e graças obtidas pelo Senhor da Costa, Capela dos Cajados, que já visitamos. Uma congregação fundada em 1673 pelo padre Stanislau, na Polónia, e introduzida em Portugal por Frei Casimiro, que ficou conhecido entre o povo como o Santo Polaco. O seu quarto é na casa uma visita obrigatória, o qual também sofreu intervenções profundas. Segundo nos diz a tradição, será o catre, um simples catre. Temos o cajado, que o Frei Casimiro usaria para subir o monte, diz a tradição. E depois temos também os ex-votos referentes ao Frei Casimiro estão aqui no quarto do Frei Casimiro, porque é um local de visita obrigatória. E visita não só turística, mas com um certo espírito de peregrinação, o quarto do Frei Casimiro. Porque o Frei Casimiro, pelo menos aqui no local das redondezas, é venerado como ainda não é beatificado, mas já é venerado e reconhecido santo pelas pessoas, não é? O santo polaco. Aquela estátua representa o próprio Frei Casimiro, que é apanhado por aquela faixa
que o apanha por dentro, né, que o arrebata, que é o seu amor apaixonado pela Imaculada Conceição. E o desejo dele era, de facto, espalhar essa devoção à Imaculada Conceição, e o desejo dele era ir por todo o mundo. Um local rico em história, mensagens e em espiritualidade. O Carisma de Balsamão é uma casa de espiritualidade, é uma casa que convida à interioridade, convida ao encontro com Deus, e era necessário criar este espaço físico para acolher, né? Já que o espaço exterior ele já está feito. Né? Se o nosso slogan, o Balsamão onde se ouve o silêncio, também levar-nos um pouco deste céu, um pouco desta vivência, um pouco desta espiritualidade àqueles que connosco vivem e partilham a vida. Na hora de partir, tempo ainda para apreciar a natureza envolvente. Depois deste desafio ao silêncio e à interioridade, a nossa atenção agora para a rubrica Por Ser Domingo, desta vez com a opinião de Guilherme de Oliveira Martins. Vivemos um tempo em que temos de valorizar o silêncio, a reflexão e a mediação. O silêncio, uma vez que precisamos de ter condições para estar atentos, para dar atenção àquilo que nos cerca. A reflexão, uma vez que a ponderação e o cuidado são indispensáveis. Cuidado para com os outros. E a mediação, uma vez que a dimensão pessoal tem que projetar-se comunitariamente para dignificar a pessoa humana. Temos de compreender que vivemos em sociedade, vivemos em comunidade e que é indispensável ligarmos-nos uns aos outros. Vivemos num tempo em que é indispensável pôr aquilo que nos une em primeiro lugar. Para além daquilo que nos divide, para além da capacidade que cada um tem de chamar a atenção para questões particulares. As questões particulares são importantes, mas é indispensável encontrarmos os denominadores comuns. Hoje falo-vos de um livro da autoria do padre José Tolentino Mendonça. Chama-se O Tesouro Escondido, para uma arte da procura interior. É um livro que nos apela ao silêncio, à reflexão e à mediação. É um livro que nos diz que é indispensável abrirmos as janelas sem medo das correntes de ar, como fez João XXIII quando convocou o Concílio Vaticano II. Abrir a luz, varrer os lugares onde nos encontramos, renovar, contemplar, mas, sobretudo, criar condições para mobilizar todos nas tarefas comuns. E ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco. 70 vezes 7 regressa de hoje a 8 dias.